Neste vídeo vamos falar um pouco sobre a bupropiona. É um medicamento pertencente ao grupo dos antidepressivos e dentro dos antidepressivos ela tem uma subclassificação. Nós temos um vídeo já no canal falando sobre bupropiona. Por que nós vamos gravar um outro vídeo falando sobre essa medicação? Esse vídeo foi bastante visto, tem chegado bastante comentários e perguntas em relação à medicação. 3 perguntas, elas são muito repetitivas. A bupropiona serve para parar de fumar, emagrece e é boa para a ansiedade? Bom, vamos responder essas 3 perguntas, mas uma delas me causa bastante, não estranheza, porque já é muito comum, mas me assusta um pouco, né? Porque tem se cometido o erro de prescrever bupropiona para a ansiedade. Então, já para responder essa questão, bupropiona não é uma medicação para tratar a ansiedade. E eu vou explicar para vocês por que não. A bupropiona é um antidepressivo classificado como dual. O que é um antidepressivo dual? Ele atua em 2 neurotransmissores, em 2 substâncias que ficam lá no nosso cérebro. Uma delas é a noradrenalina e a outra é a dopamina. Por conta de atuar nesses neurotransmissores, ela tem indicações específicas. É uma boa medicação, uma medicação segura, mas precisa ser indicada, precisa ser prescrita de maneira correta para que a gente possa colher as benéficos de usar a medicação. Como ela atua nesses 2 neurotransmissores, a dopamina e a noradrenalina, ela melhora a concentração, ela melhora a disposição, ela melhora a busca pelo prazer, ela melhora a energia, né? Então ela tem indicação para aquelas depressões que nós chamamos de depressão anérgica, ou seja, aquelas depressões onde a energia cai drasticamente. O indivíduo fica acamado, não quer sair da cama, não tem energia, não consegue ir em busca do prazer, que nós chamamos a insensibilidade ao prazer, que nós chamamos de anedonia. Então, para essas depressões anérgicas, a bupropiona é um excelente antidepressivo. Por quê? Porque a noradrenalina dá esse pique, dá essa agitação, né? Melhora a energia, melhora a disposição do indivíduo, né? Então essa é uma indicação. Ela melhora também os níveis de dopamina, então ela melhora a concentração. Então ela pode ser indicada para TDAH como segunda linha de tratamento. Não deu certo, por exemplo, com Ritalina, com Venvance, teve muitos efeitos colaterais, então a gente pode usar como segunda linha de tratamento a bupropiona. Por que eu disse para vocês que ela não serve para tratar a ansiedade? Porque a noradrenalina é um neurotransmissor que pode piorar o quadro ansioso. Então o ansioso nunca pode usar bupropiona? Se a ansiedade estiver controlada, você pode até arriscar, mas a gente tem outras medicações para usar. E então que muita gente acha que bupropiona serve para tratar a ansiedade? Porque alguns colegas médicos sabem que ela diminui a fissura para o cigarro, por exemplo, que diminui a compulsão alimentar, então emagrece. Mas eles acham que isso se dá por algum mecanismo que diminui a ansiedade, então diminui a compulsão alimentar. E isso não é verdade. O mecanismo pela qual a bupropiona usa para diminuir a compulsão alimentar e para diminuir a fissura do cigarro não é diminuir a ansiedade. Porque para a ansiedade ela pode até piorar o quadro ansioso. Então quais são os mecanismos que a bupropiona usa para diminuir, por exemplo, a fissura pelo tabaco? Bom, ela aumenta a dopamina numa região que chama região mesolímbica. Quando o indivíduo fuma um cigarro, a região mesolímbica se encharca de dopamina e a concentração de dopamina cai rápido. Essa velocidade rápida de queda da dopamina é que dá vontade no indivíduo de fumar outro cigarro, que a gente chama de fissura. Porém, quando eu uso a bupropiona, eu consigo manter homogêneo a concentração, ou mais ou menos homogêneo, a concentração de dopamina nessa região mesolímbica. Então, a velocidade de queda após um cigarro é menor, então a fissura diminui. Então, tá vendo, pessoal? Não tem nada a ver com ansiedade. Ela realmente diminui a fissura pelo tabaco, mas não é porque ela diminui a ansiedade. Emagrece? Ela diminui a busca por alimentos palatáveis, ou seja, por carboidrato. Por quê? Pelo mesmo mecanismo, quando o indivíduo come um carboidrato, né, a região mesolímbica, que é a região de recompensa, quando cai a dopamina, o cérebro pede para ele coma outro, então fica aquela questão compulsiva com carboidrato.
Quando eu uso a bupropiona, eu consigo manter a dopamina naquela região de maneira mais homogênea. Então a fissura também diminui, o indivíduo acaba comendo menos e emagrece. Percebe que o mecanismo não é diminuição da ansiedade? Vejam, quando eu uso bupropiona, eu aumento noradrenalina. Noradrenalina dá agitação, noradrenalina dá energia, noradrenalina dá um pique no paciente. E com isso pode aumentar o quadro ansioso. Pacientes ansiosos que fazem até mesmo transtorno de pânico quando usam bupropiona. Né? Então, não é uma medicação para ser usada como para combate à ansiedade. Quais são as medicações que nós usamos para a ansiedade? São os antidepressivos que atuam na serotonina. Esses sim podem ser usados para combate à ansiedade, ok? Então é isso, pessoal. Ajuda a parar de fumar, ajuda a emagrecer, porém não é uma medicação para a ansiedade, ok? Um abraço e até a próxima.